Olá, estamos de volta e agora faremos uma discussão acerca de alguns itens de circulação sistêmica e pressão arterial. E na discussão de questões com análise das respostas, a primeira que nós temos aqui hoje fala o seguinte: a redução da complacência da parede arterial determina. Em primeiro lugar, é interessante a gente começar a considerar o fato de do que é complacência. Se nós temos qualquer estrutura, qualquer continente que tenha água ou tenha ar no seu interior, como são os vasos sanguíneos contendo sangue, os alvéolos pulmonares contendo ar, a relação entre a variação de volume dividida pela variação de pressão é chamado de complacência. Ou seja, quando eu varia muito o volume com uma variação de pressão pequena, a complacência é alta, tá. Quando eu tenho variação de volume, tá, mas a variação de pressão é muito grande, a complacência se reduz. Então, no nosso caso aqui, o que nós temos, tá, relativamente à parede arterial, a resposta correta é a letra C. Um aumento da pressão de pulso. Um dos fatores que a gente considera quando analisa a pressão arterial é a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica, e a isso nós chamamos de pressão de pulso. O que acontece quando, tá, nós temos a redução da complacência da parede arterial, que já é menor do que a dos vasos venosos? A veia é o vaso de complacência, a artéria já não é. Ela ficando numa parede mais rígida, se eu jogar alguma coisa aumentando o volume dentro dessa artéria, eu vou provocar com isso, tá, um aumento de pressão mais intenso. E no caso da parede arterial, ele se torna mais intenso por um mecanismo adicional, o que ocorre em indivíduos com idade diferente, tem 20, 40 e 80 anos, tá. O que acontece? À medida que nós vamos envelhecendo, nossos vasos vão ficando mais rígidos. E quando você joga sangue dentro do vaso arterial, quando o coração ejeta esse sangue, ele gera uma onda de pulso. E essa onda de pulso, na realidade, é uma onda de pressão andando pela parede da artéria. E essa onda de pulso, ela anda tanto mais rápido quanto é a rigidez da artéria. Então, se a gente analisar bem esse fenômeno, nós vamos ver uma curiosidade. Toda vez que um vaso arterial se bifurca, isso funciona como uma área de reflexão, um ponto de reflexão dessa onda de pulso. Então, ela bate e volta. Então, quando a aorta, por exemplo, se bifurca a nível das duas artérias, né, logo abaixo do final abdominal, né, da aorta abdominal, ela se bifurca e isso aí funciona como um ponto de reflexão. E essa onda, como ela é uma onda de compasso muito grande, ela se reflete, mas ela se reflete na fase positiva. Ora, como o indivíduo que tem uma idade de 20 anos, a parede arterial é mais mole, tá, a reflexão é mais lenta e demora, ela fica longe do pico dessa onda de pulso, que é o momento em que o ventrículo está ejetando sangue, que é a nossa pressão sistólica, tá. Então, isso aí já ocorre numa fase de diástole. Quando eu estou com 40 anos, o que está acontecendo? Eu já estou com a parede mais rígida, mas a reflexão está se aproximando do pico de pressão máxima, de pressão sistólica. E quando chego com 80 anos, o que acontece? Esse pico de pressão, essa reflexão da onda de pulso, tá, chega muito mais rápido, porque a artéria é mais rígida, então a velocidade da onda de pulso, tanto na ida quanto na volta, é alta.
Resultado, isso vai se somar à resistência que o ventrículo encontra para ejetar sangue, ok? Essa é a razão pela qual que os nossos corações, eles ficam mais hipertrofiados à medida que nós vamos envelhecendo. Resultado, se eu aumento a pressão sistólica, mas não aumenta a diastólica, a diferença entre uma e outra vai aumentar, que é a pressão de pulso. Razão da letra C está correta. Então, a redução da complacência da parede arterial, ela não acentua a queda do débito cardíaco, nada disso. Ela não faz isso, tá? Redução da pressão sistólica não, na realidade até aumenta. A letra D, aumento do volume de sangue armazenado nas artérias, não. Isso aconteceria se a artéria fosse complacente, né? E aí nós temos uma redução da complacência. E nenhuma alteração não, ocorre essa alteração sim, mas temos esse fato, tá? Isso é bem interessante a gente considerar, por quê? Porque se nós cuidarmos das nossas artérias, a gente consegue viver muito mais, né? Diziam os médicos antigos que a nossa saúde depende da saúde das nossas artérias. Isso é um fato inegável. Na questão número 2, a pergunta é a seguinte: quantas variações de fluxo sanguíneo na circulação sistêmica, né? O que está ocorrendo? A letra correta é a letra B, que diz o seguinte: a velocidade do fluxo diminui da aorta aos capilares e aumenta dos capilares às veias, porque a diminuição da área de secção transversa total dos vasos é o fator determinante para a queda da pressão arterial na microcirculação. Mas quando a gente vai olhar lá o valor da secção transversa nos capilares, isso é uma coisa, um aumento brutal. Por que que isso ocorre? Porque esses capilares, eles estão em paralelo uns com os outros. A aorta se bifurca em 2 ilíacas, que vai se bifurcar depois em artéria femoral e outras artérias. Resultado dessa história toda, à medida que esses vasos vão se bifurcando, a soma da área de secção transversa dos vasos filhos é maior do que a área de secção transversa do vaso mãe. Resultado: como nós temos uma circulação fechada e os vasos vão se multiplicando a partir da aorta, e depois, quando eu entro no sistema venoso, é o contrário, os vasos vão se juntando em direção às veias cava, tá? Trazendo o sangue de volta ao coração, o que a gente encontra é uma área de secção transversa enorme. Somar isso tudo. Resultado, a velocidade do fluxo sanguíneo cai e vai lá para baixo. Isso a nível capilar é ótimo, por quê? Porque dá tempo de que a troca entre o material do sangue e o interstício que alimenta as células possa se fazer, tá, num tempo adequado. Isso aí é uma facilidade. Então, comparando a letra D, que nós já comentamos, com as demais respostas, a letra A diz o seguinte: a velocidade do fluxo é diretamente proporcional à área de secção transversa do vaso. Se fosse aumentando a secção transversa, a velocidade tinha aumentado. Não é o que acontece, tá? É inversamente proporcional. Na letra C, as artérias são importantes reservatórios de volume. Não, são reservatórios de pressão. Letra D, as arteríolas, por terem pequeno calibre, representam vasos com baixa resistência. Também errado, porque quanto menor o calibre, maior a resistência. E o raio de um vaso pesa muito no desenvolvimento dessa resistência. Por quê? Porque a resistência é inversamente proporcional ao raio do vaso. Quanto menor o raio, maior a resistência. É uma relação inversa. E na letra E, as veias são vasos de baixa complacência e alta resistência hidráulica. Isso seria ótimo para a artéria, mas não é o caso da veia, que ela tem uma complacência muito alta, né? E a resistência hidráulica ao fluxo de sangue é baixa. Na questão seguinte, é um caso interessante.
Se você examinasse alguém com uma fístula arteriovenosa importante, deveria observar o quê? Aqui também a gente vai observar um aumento de pressão de pulso também, e a letra correta é a letra A. Por que que acontece aí agora? Agora a situação é diferente. Quando eu tenho uma fístula arteriovenosa, a fístula arteriovenosa, o sangue passa diretamente da artéria para a veia. Resultado, não tem resistência periférica. Vai direto. E se essa resistência periférica está muito reduzida, a artéria se esvazia muito rapidamente e a pressão mínima ou a pressão diastólica, que corresponde à resistência periférica, ela vai cair. Eu vou ter uma pressão sistólica normal ou até maior, por causa da necessidade, devido a esse desvio de sangue inadequado, tá? E eu vou ter um vaso se esvaziando muito rapidamente, em que a pressão diastólica dele fica muito baixa. E isso, a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica, que é a pressão de pulso, vai nos dar uma indicação de que tem alguma coisa em que esse sangue ele está, vamos dizer assim, fugindo, tá, da árvore arterial muito rapidamente. Então, no caso da letra B, diz assim: queda do retorno venoso. Não, o retorno venoso vai até aumentar, porque o sangue está passando direto da veia, da artéria para a veia. Na letra C diz o seguinte: o aumento do volume de sangue armazenado nas artérias. Não, o volume de sangue ele não fica armazenado, ele sai rapidamente. Nenhuma alteração também, tá, acontece um aumento de pressão de pulso por causa de queda da pressão diastólica. E a letra E, dizendo todas as respostas estão corretas, é uma resposta incorreta. Hum. Em seguida, nós temos o seguinte: uma outra questão que pergunta se o retorno venoso é favorecido por, se a gente lembrar, a pressão a nível capilar, no momento em que o capilar está, vamos dizer, deixando o seu conteúdo sair em direção à vênula e aos vasos venosos, a pressão é muito baixa, de 20 milímetros de mercúrio. Então, para que esse coração volte, desculpa, para que esse sangue volte ao coração, eu preciso de um monte de fatores auxiliares, tá? Lembra que do lado da artéria, o que que acontece? O coração ejeta, fecha a válvula, mas a artéria armazenou energia nos seus componentes elásticos. E essa energia é cedida de volta ao sangue e a artéria funciona como se fosse uma segunda bomba. Na veia nós não temos isso. Resultado, eu preciso de ter fatores que auxiliam. É lógico que do lado arterial eu tenho uma pressão arterial média de 100 milímetros de mercúrio, e do lado, né, do átrio direito, que seria o final do lado venoso, eu tenho variações que são de 0,5, um pouco mais, milímetros de mercúrio. Só que quanto maior for essa pressão dentro do átrio direito, mais difícil será esse retorno venoso, tá. Então a gente volta e meia vai precisar de um auxíliozinho. E nós temos embaixo uma figura dizendo que o retorno venoso, né, ele é auxiliado por uma série de fatores. O primeiro fator a gente chama de desatergo. Desatergo são as forças atuantes antes de chegar ao capilar, é a pressão sistólica do sangue, a pressão hidráulica, vamos dizer assim, do lado arterial. E o vis-à-fronte são as forças atuantes após o capilar, pressão venosa, bomba muscular, bomba respiratória. Quanto menor for essa pressão venosa e quanto melhor for a bomba muscular e a bomba respiratória, que gera pressão negativa intratorácica local, dentro do qual está situado o átrio direito, né, isso tudo vai facilitar o retorno venoso.
Então os fatores que determinam esse retorno venoso é a pressão média de enchimento circulatório, que é a pressão média arterial. É por isso que quando a gente examina um cadáver, por exemplo, as artérias sempre estão vazias de sangue. Esse sangue fica acumulado na veia, porque a parede arterial, devido à sua pressão maior do que no sistema venoso, ela empurra o sangue para lá. Mas do lado venoso eu tenho válvulas, e essas válvulas são unidirecionais, elas levam sangue sempre na direção periferia-centro, né. Tanto as veias superficiais como as profundas, por exemplo, nas pernas, são válvulas que têm esse direcionamento, tá. E o sistema venoso, em grande parte, ele fica no meio da musculatura, de modo que quando o músculo contrai, a musculatura esquelética contrai, ela esmaga essas veias e o sangue então é exprimido. E ele vai para onde? Na direção que ele pode ir. Tem válvula, ele vai sempre numa direção única. Ele não volta para trás porque a válvula não deixa. Ela sempre determina uma direção. E tem a bomba respiratória. Quando você inspira, ela aumenta a pressão negativa intratorácica, então aumenta a diferença entre a pressão do sangue a nível das vênulas e a nível do tórax. Resultado, isso facilita como se esse sangue fosse aspirado. E essa resistência ao retorno venoso, que pode ser representada, né, de alguma maneira, quando a gente respira, a inspiração. Tá certo, eu tenho uma pressão negativa intratorácica que fica menos negativa, quando eu aliás, inspirando fica mais negativo, quando eu expiro ela fica menos negativa. E também tem um ventrículo, né, que o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito, ele ejeta. Se ele ejeta esse sangue, na hora que a válvula tricúspide abre, o sangue encontra um ventrículo direito vazio, ele passa para o ventrículo e isso faz com que o átrio sempre esteja se esvaziando na direção do ventrículo. E esse ventrículo toca esse sangue, né, em direção da circulação pulmonar. Então, esse retorno venoso ele é auxiliado por todos esses mecanismos. Então, as válvulas venosas que impedem o refluxo de sangue, sim, e ao mesmo tempo definem uma direção, que é sempre da periferia para o centro. O massageamento de músculos esqueléticos anexos às veias é a bomba muscular esquelética. Auxilia. A pressão negativa intratorácica, claro. E a pulsação das artérias anexas. Parece que não, mas quando a artéria pulsa, que ela se distende, tá? Aquele envolvimento desses vasos com o tecido conjuntivo que ocorre junto com a musculatura do lado, que não permite que isso se expanda com facilidade, o que que acontece? A própria pulsação da artéria também ajuda a dar um empurrãozinho, tá? Para esse sangue venoso em direção ao coração. Então esses mecanismos todos entram em ação nessa hora, e o retorno venoso se faz adequadamente. Na questão número 5 que nós temos aqui em nossas mãos, pergunta o seguinte: sobre o sistema linfático, é errado afirmar que a resposta correta é a letra C, né. É errado, porque aí afirma que possui membrana basal espessa. Não. Os vasos linfáticos, os vasos do sistema linfático, principalmente os mais periféricos, eles também têm uma única camada de célula. E eles funcionam como se fosse um capilar fenestrado, e que as fenestrações são extracelulares, ou seja, o vaso linfático ele não tem célula que fecha o vaso linfático, deixa entre uma célula e outros espaços grandes. Essa é a razão pela qual o vaso linfático é importante para carregar substâncias de grande peso molecular do tecido em direção ao sangue, tá? Em direção ao coração. Proteínas, por exemplo, de alto peso molecular, e certos órgãos, tá? Isso é tão importante que até os capilares já são desse tamanho, né? Já são com aberturas grandes, como o caso do fígado que tem que produzir proteína.
Mas, por exemplo, quando a gente está absorvendo material gorduroso a nível dos intestinos, se a gente não tivesse capilar para pegar aqueles quilomicrons, tá certo? E formar a linfa, nós não teríamos como absorver gordura, tá? Moléculas com um tamanho relativamente grande, que são as moléculas de triglicerídeos, né. Então, essa membrana basal que não é espessa, ela é fina e as células têm, eh, espaços intercelulares bastante grandes, facilitam, né, a absorção do da linfa. Lembrando que, como a gente, a nível capilar, filtra mais do que absorve, é bom dar uma revisada nisso, sempre fica um acúmulo de líquido. Esse acúmulo de líquido, quem carrega é o linfático. Pra vocês terem uma ideia, tá, o sistema linfático devolve um volume de 4 litros de volta à circulação a cada dia, tá. Nas outras respostas diz assim: "O sistema linfático é um sistema essencial para retirar do intestino as proteínas aí existentes". Está correto, isso não está errado, tá. Mas não é a pergunta, porque está perguntando o que é errado afirmar. A substituição pode resultar em edema, claro. Se eu deixo de reabsorver essa quantidade enorme de líquido, tá, esse líquido vai acumular, vai gerar edema. A letra C é a correta, possui uma membrana basal espessa, não é. A letra D é um vaso de fundo cego encontrado com densidade variável em diferentes tecidos. Sim, correto. É o que a gente vê, por exemplo, no intestino, quando a gente analisa uma microvilosidade. Dentro daquela microvilosidade eu tenho um vaso com fundo cego. Dali eu começo a gerar um vaso linfático. E ele drena o excesso de líquido intersticial para o sistema venoso. Perfeito, isso é o que ocorre, tá? Isso também é correto. Então, nesse caso, né, o nosso sistema linfático tem as suas características importantes. E a última questão que nós temos aqui se refere justamente a edema. Afirma o seguinte: o edema periférico promovido pela insuficiência contrátil do ventrículo direito pode ser explicado por. Nós precisamos lembrar que o ventrículo direito recebe sangue venoso, que vem da periferia. O ventrículo esquerdo recebe sangue arterializado, que vem do pulmão. Quando eu tenho insuficiência de ventrículo esquerdo, eu tenho edema pulmonar. Quando eu tenho insuficiência de ventrículo direito, eu tenho edema periférico. Por quê? Porque esse ventrículo direito não está conseguindo jogar para frente, em direção aos pulmões, o sangue venoso que ele recebe. Resultado, isso vai aumentar a pressão a nível do átrio direito, isso vai dificultar o retorno venoso. Esse edema vai aparecer principalmente aonde? Na porção mais baixa, que são as nossas pernas, tá. E a gente vai ter um edema, e na figura aí mostra o edema de uma perna dessa, tá, que está cheia de líquido. Só que é principalmente o quê? Água. Resultado, se você enfia o dedo, fica esse buraco aí. Esse buraco é chamado de sifo, tá. Quando o edema é provocado, por exemplo, por acúmulo de proteína, como é o que existe no caso do hipotireoidismo, você aperta, cede, mas você tirou o dedo, volta logo, não fica essa marquinha como a gente está vendo aí, tá. Então esse edema periférico, ele é provocado por um aumento de pressão hidrostática venosa, que é a resposta A, tá, do nosso questionamento aí. Então, nós vamos ver, por exemplo, que isso aí se reflete quando você tem insuficiência cardíaca direita, você tem edema periférico, não é edema pulmonar. Edema pulmonar é quando você tem insuficiência esquerda. Mas o meu fígado vai ficar também cheio de líquido, vou ter hepatomegalia, a veia jugular vai ficar túrgida,
a pressão arterial direita vai ficar elevada, porque o sangue fica acumulado lá, tá. E às vezes esse negócio é tão importante que a gente começa a ter ascite também, que a pressão venosa não, vamos dizer assim, conseguindo fazer com que esse sangue retorne ao coração, o líquido intersticial que ele vai acabar caindo, vamos dizer assim, entre aspas, na cavidade abdominal, gera ascite, tá. Então a queda da pressão venosa central facilita, né, e não, facilita a inexistência, né, de edema. A queda da pressão venosa central, o que provoca o edema é o seu aumento. A vasodilatação arteriolar também não faz isso, que a arteríola não, se a arteríola dilatar e o resto da circulação estiver normal, não vai acontecer nada. E por redução da pressão oncótica do sangue. A redução da pressão oncótica do sangue, ou seja, por a redução das proteínas plasmáticas, pode provocar edema? Pode, mas provoca em qualquer lugar. Por quê? Porque eu não tenho proteína suficiente para, do lado arterial do capilar, fixar água, porque a proteína fixa a água, ela atrai água, né, em condições normais. Então eu posso ter edema na perna, eu posso ter edema no braço, tá certo? Pode ter edema em um monte de lugar quando você tem isso aí, tá? Mas isso não tem nada a ver com a insuficiência contrátil do ventrículo direito. O ventrículo direito mexe na pressão venosa central e isso se reflete na periferia. Então, por hoje nós temos complementado as nossas questões, né, de discussão sobre o sistema cardiovascular. Uma boa tarde a todos e até mais.